E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente volta a falar sobre a Idade Média, né? Hoje a gente continua aí no período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Lembrando que no período de transição nós temos coisas que continuam e coisas que mudam, né? É um movimento de ruptura e continuidade, né? A gente divide Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea para facilitar, né, o nosso entendimento, né, para ser mais didático aí dentro dos contextos históricos. Tá? Não é assim, acabou a Idade Média, começou o Renascimento, tudo mudou. Não, a gente tem um período de transição aí, tudo bem? E a gente está começando a falar aí do declínio do feudalismo, né, o que a gente celebra aí, como a gente coloca como fim da Idade Média, e a emergência de um novo contexto. Tá? Então, esse momento de transição é o que a gente vai focar nessa e na próxima aula. Formação das monarquias nacionais. Vamos relembrar um pouquinho da última aula, né? A última aula a gente falou das cruzadas, falamos que eram investidas de cunho religioso contra os infiéis que estavam na Terra Santa. Esse era o discurso oficial. Mas tinham outros interesses ali por trás, né? De senhores que precisavam de mais terras, de filhos de nobres que precisavam das suas terras, né? Os interesses comerciais, né? Então, a gente tinha uma série de coisas que estavam acontecendo ali, tudo bem? E a gente falou que uma das consequências das cruzadas era o empobrecimento de alguns senhores feudais, beleza? Então, alguns senhores feudais voltavam dessas guerras quebrados, sem grana. Lembrando, o senhor feudal, o feudalismo em si, ele tem o quê? Um poder descentralizado, ou seja, cada feudo tem o seu senhor, cada feudo tem as suas regras e as suas leis. Aqui a gente está começando a falar do enfraquecimento dessa descentralização. A gente está falando agora de um fortalecimento de um poder nacional, ou seja, o poder local vai diminuir e vai emergir um poder nacional que a gente vai chamar de monarquias nacionais, que vai ter aí o rei como figura central. Tudo bem? Então, nesse contexto que a gente tem aí a perda de poder, o enfraquecimento de poder de alguns senhores feudais, a gente pode associar também ao surgimento das monarquias nacionais, o fortalecimento do rei, a questão das cidades. Né? Lembra que eu falei que algumas cidades se tornavam autônomas dos feudos através do pagamento de alguma indenização. E o rei, ele meio que fazia ali a negociação. Tá? Então, o rei está ganhando prestígio também entre os moradores da cidade, entre os comerciantes, entre os burgueses. E isso vai aumentar o prestígio dos reis, né? Na verdade, do rei. E a gente vai ver que o interesse da burguesia e o interesse do rei, eles podem dialogar, tudo bem? Vamos lá. Fortalecimento da figura do rei, centralização do poder. Né? Se o feudalismo, se praticamente a Idade Média inteira foi com cada feudo tendo aí suas leis e tendo poder descentralizado, agora a gente tem o quê? A aglutinação de poderes na figura de um monarca. Tá? Auxílio das atividades comerciais. Lembra que eu falei que a burguesia vai ver com bons olhos, né, essa centralização? Por quê? A partir do momento em que o rei ele consegue centralizar toda uma região, o comerciante ele deixa de pagar diversos impostos, né, ao entrar em feudos distintos. Ele paga um imposto agora para o rei. E a partir do momento em que o rei consegue centralizar, por exemplo, uma região inteira, ele passa a ter uma circulação de moeda única, facilitando a vida comercial. Então, os burgueses têm interesse nessa centralização, né? E esse auxílio das atividades comerciais.
fortalecimento dos centros urbanos. O rei ele vai negociar diversas vezes ali junto com a burguesia e com os senhores feudais a autonomia dessas cidades, ou seja, o fortalecimento desses centros urbanos. Surgimento das novas classes sociais, né, que a gente já falou que é a burguesia, e aí vem uma questão muito importante, que é a formação do exército próprio. Lembra como que era formado um exército medieval? Eu sou um senhor feudal e eu vou para a batalha. Os meus vassalos, outros senhores feudais que são vassalos meus, eles vão para a guerra junto comigo. Ou seja, é um exército descentralizado, formado ali pela relação pela relação de sucerano e vassalo, né? pelas relações de vassalagem, né? De honra, de acordos feitos pelos senhores feudais. Não é um exército propriamente pronto para a batalha, né? É um exército que vai sendo construído com o passar do tempo, a partir do momento em que o senhor vai para a batalha e o vassalo desse senhor ele também vai para a batalha, né? E na batalha a gente vai ter aí camponeses, vamos ter nobres, enfim, né? Agora a gente está falando da formação do exército próprio. Os reis, né, aí no processo de construção das suas monarquias nacionais, ele vai ter um exército, né, soldados, independentes aí dessa relação de vassalagem, um exército pronto para a batalha. Ele não vai depender de outros senhores para formar um exército. O rei vai ter o seu próprio exército. Tranquilo? Leis que abrangiam todo o território. A partir do momento em que eu consigo centralizar, né, uma região, a lei ela passa a valer em toda a região que eu centralizei. Né? Eu não tenho mais leis distintas conforme os feudos, porque eu centralizei tudo. Ou seja, tudo está sob o meu comando. Beleza? Até aqui? Formavam-se, então, as chamadas monarquias nacionais. Né? As monarquias nacionais, ou seja, um Estado centralizado com a figura de monarca. Essas monarquias centralizadas, essas monarquias nacionais, vão formar depois chamados Estados nacionais. O que são os Estados nacionais? Os Estados nacionais podem ser entendidos como países que hoje existem. Beleza? A primeira monarquia nacional a surgir foi Portugal, que surge lá no século XIII. Depois surge a Espanha, no século XV, depois Inglaterra, França e por aí vai. Tá? Mas Portugal vai ser o primeiro lugar em que vai encontrar as condições necessárias para a centralização e a formação ali do Reino de Portugal. Né? No contexto aí de Guerra da Reconquista, de benefícios, né? De agrados ali dando terras na expulsão, no combate, né? A retirada aí dos mouros da região da Península Ibérica, né? O condado portucalense, que vai virar Portugal, enfim. Tá? Vamos aqui para esse esquema que eu coloquei aqui para vocês. Formação dos Estados Nacionais. Crise do feudalismo. Vamos falar no próximo slide sobre essa crise. Né? Um conjunto de fatores que vai favorecer o fim do sistema feudal. A gente tem aqui a burguesia e o rei. Vamos ver o que a burguesia quer. Suplantar a autoridade da nobreza e instituir um novo tipo de poder. A burguesia não quer estar subordinada aos diversos senhores feudais. A gente vai ver que a burguesia vai se associar com o rei até o momento em que essa sociedade for boa para ela. A partir do momento que essa sociedade deixa de interessar a burguesia, ela se desvincula do rei. Aí a gente está falando aí de iluminismo e da Revolução Francesa, que vocês vão estudar apenas ano que vem. Tudo bem? O que os reis queriam? Desejavam se fortalecer politicamente, submeter a nobreza e limitar o papel da igreja. Ou seja, as duas classes sociais aqui não querem estar vinculada à nobreza. O rei quer ser mais poderoso, quer diminuir, né,
e o papel da igreja e da nobreza, e a burguesia quer suplantar a autoridade da nobreza, ou seja, quer se tornar livre da nobreza. Então, a gente tem aqui um diálogo interessante entre a burguesia e os reis. Né? Os interesses da burguesia e dos reis, a partir do século XI, levou o processo de formação das monarquias nacionais europeias. Então, todo esse contexto que a gente falou vai favorecer ali a ligação, a junção dos reis com a burguesia. E vai culminar na formação das monarquias nacionais e dos estados nacionais. Isso aí é um fator fundamental para a crise do feudalismo. Né? Agora vamos falar de outros elementos que vão levar à crise do feudalismo, também chamado de crise do século XIV. Né? Escassez de alimentos. Vamos falar o seguinte, na última aula a gente estava falando até de um crescimento demográfico, inclusive está aqui embaixo, o crescimento demográfico. A gente vê, lá na nossa primeira aula sobre o sistema feudal, eu coloquei um mapa para vocês, em que a gente fala de alta e baixa Idade Média. Beleza? No século X, a gente tem aí o auge do feudalismo. Né? E a partir do século XI, a gente vê um declínio, né? na linha do gráfico lá do feudalismo. Beleza? Então, a gente vai ter ali, próximo ao século X, século XI, um crescimento demográfico, porque vai estar se plantando bastante, vai estar aí tendo comida, enfim. Só que a partir do século XIII, no início do século XIV, a gente tem um declínio, né, desse crescimento. A gente vai ter, por conta dos fatores que nós vamos falar, a gente vai ter aí um crescimento demográfico diminuindo, beleza? Vamos falar, então, desses fatores que vão auxiliar a queda do crescimento demográfico. Né? Vamos aqui. Escassez de alimentos. A gente vai ter um crescimento, vai ter muita gente, né? As técnicas utilizadas, mesmo com algumas inovações, vão ser técnicas muito rudimentares. Né? As áreas cultiváveis para os alimentos, elas vão estar se esgotando e vai faltar terras para o plantio. Né? Alguns nobres não vão deixar que as florestas, enfim, sejam desmatadas, não porque existia uma preocupação pelo meio ambiente, mas essa região era de uso exclusivo do nobre para ele participar e fazer as caçadas. Então, lembra lá que eu falei que alguns nobres nas cruzadas necessitavam de mais terras? Exatamente, terras para serem cultivadas. Beleza? Então, a gente não tem uma grande variedade de terras para cultivar e as terras que eram utilizadas já estão gastas. Né? Resultado, uma baixa produção de alimentos. Associado a essa falta de terras férteis, a gente tem ali os fenômenos climáticos, as enchentes, as secas, que vão prejudicar o período ali de plantio e de colheita na Idade Média. Beleza? E as técnicas inadequadas. A gente falou na última aula que teve uma melhoria das técnicas, só que mesmo assim essas técnicas vão ser insuficientes para acabar com a fome na Europa. A gente tem as guerras, falamos das cruzadas, e hoje a gente traz a Guerra de 100 Anos, né? Uma guerra entre França e Inglaterra, que foi de 1337 a 1453. Obviamente teve momentos de paz e momentos de guerra, mas somando tudo, dá essa faixa aí um pouco mais de 100 anos, tudo bem? Que vai causar uma série de mortes. A gente falou do crescimento demográfico, a gente tem uma população que estava inchando, né? Aí a gente tem o problema de alimentação, que vai gerar a chamada fome, né? Muitas pessoas na Europa, no século XIV, vão morrer de fome. Aquelas que não morrem de fome ficam subnutridas, ou seja, estão mais suscetíveis às doenças, através aí da subnutrição. As cidades que a gente falou tanto aí que está surgindo e tal, são lugares extremamente insalubres, né? São cidades sujas. A higiene
né, não era um hábito recorrente ali na Idade Média. Né? O banho, a asepsia, enfim, não era algo recorrente. Né? Uma curiosidade que a gente pode notar, por exemplo, que a galera fala aí que maio, né, é o mês das noivas. Isso aí é uma tradição que vem lá na Idade Média, porque geralmente no mês de maio, né, a proximidade ali do mês de maio, é o momento em que o inverno europeu ele está ficando mais brando, então está próximo ali da chegada da primavera e do verão, ou seja, de temperaturas mais amenas. Então era o momento em que se tomava o banho, já que teve um longo período de frio intenso, né? Então oscilava ali mais ou menos pelo mês de maio. Daí a ideia do maio ser o mês das noivas, porque a galera tomava banho e celebrava, por exemplo, os matrimônios, os casamentos. Tudo bem? As cidades eram insalubres. Falamos aí que, por exemplo, na cidade medieval, a gente não tem saneamento básico. Né? Não havia ali, dentro do processo de circulação da cidade, espaços destinados às pessoas e aos animais. A gente tem ali uma circulação de pessoas e animais, né? Junto com os dejetos, tanto das pessoas como dos animais. As pessoas faziam as suas necessidades dentro do balde. A partir do momento que esse balde enche, a gente joga esse balde fora. Muitas vezes, né, na verdade, o líquido do balde fora. Muitas vezes, esse líquido era despejado nas ruas mesmo, pelas janelas. Né? Então, as cidades medievais são cidades muito sujas. Peste bubônica, também chamada de peste negra. Né? É uma peste, é uma doença que foi, a princípio, ocasionada pela pulga que viviam nos ratos. Vamos lá, né? A partir do momento que a gente tem aí a reabertura do mar Mediterrâneo, a gente tem uma circulação muito alta de navios, né, entre o mar Mediterrâneo, fazendo a ligação entre a Ásia e a Europa. E é bem provável que nessa ligação entre Europa e Ásia, ratos infectados tenham embarcado no navio e saído nos portos. E a partir do momento que o rato desce no porto e encontra a cidade europeia, da Europa extremamente imunda, lugar propício à sua proliferação, né, a população começa a aumentar, consequentemente, as pulgas que estavam infectando um rato começam a se espalhar e começam também a infectar as pessoas. Né? A peste ela era causada aí pelo rato infectado, mas a partir do momento que a pessoa é infectada, ela poderia infectar outra através do ar. Só que na Idade Média não se sabia disso. O que se fazia? Pegava as pessoas e isolava. Né? Cerca de 1/3 da população europeia vai morrer por conta aí da peste bubônica. Né? E as ruas medievais vão ser pilhas e pilhas de corpos. Né? Vão passar pessoas recolhendo os corpos e colocando nos carrinhos para levar para queimar ou enterrar. Então, a peste bubônica ela vai achar ali um ambiente sujo que vai facilitar a sua proliferação e a gente tem uma população que está subnutrida e passando fome. Resultado, ela se espalha com grande facilidade na Europa medieval. Né? E aqui do lado eu coloquei um resuminho para a gente. Fatores da crise do século XIV. Crise agrária, instabilidade climática, queda da produção agrícola, falta de cereais igual à fome. Crise econômica, queda da produção agrícola, aumento dos preços de alimentos, miséria. Obviamente, né, se eu estou produzindo pouco, o preço do meu alimento vai ser mais caro. Poucas pessoas vão conseguir comprar. Resultado, fome, miséria. Crise social, doenças, falta de higiene, as guerras, baixa natalidade, né? As pessoas estavam nascendo pouco, alta taxa de mortalidade, por exemplo, aí causada pelas pestes negras. E as revoltas, né? Algumas situações em que os feudos
estão aí desmoronando, né, passando por necessidades terríveis, e a gente está tendo o fortalecimento de uma monarquia nacional, a gente vai ter, nesse contexto, né, revoltas que vão ocorrer no interior do feudo, né? E alguns servos vão se revoltar contra os seus senhores, né? Sobretudo na Inglaterra e na França. Essas revoltas camponesas, na França, ficaram conhecidas como jaqueires, né? São revoltas camponesas, tudo bem? E aqui embaixo, nessa imagem, a gente tem aqui uma pilha de mortos, retratando aí o período da peste bubônica do século XIV, na Idade Média. E, para finalizar, a gente também tem uma crise religiosa. Lembra que a gente falou, lá quando a gente estava estudando o Império Bizantino, do grande cisma do Oriente, que gerou a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa? Agora a gente vai ter o grande cisma do Ocidente. O que foi isso, né? Foi a tentativa de se retirar, né, a sede do papado de Roma para a cidade de Avignon, na França, né? Essa ideia foi do Papa Clemente V, o que vai gerar uma grande estabilidade, ao ponto, por exemplo, de a gente ter um Papa vivendo na França, em Avignon, e outro Papa vivendo em Roma. A Igreja Católica vai chegar a ter 2 papas, né, disputando ali o controle da religião, né? E apenas aí com o Concílio de Constância se recuperou essa unidade religiosa, né? A Igreja voltou a se unir com a sede do papado em Roma. Beleza? Esses fatores aceleraram o fim do sistema feudal e estimularam a transição para o capitalismo. E a gente já está falando aí da volta da circulação monetária, uma classe social aí que vive, né, do comércio, né, do declínio dos senhores feudais e fortalecimento de uma monarquia nacional. Tudo bem? Então, meus queridos, por hoje é só. Eu vou pedir para vocês aí a leitura da página 51 a 61 e os exercícios da página 62 a 64. Tudo bem? Abraços, até a próxima. Tchau, tchau.